Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos no terceiro domingo do tempo pascal, ano litúrgico B 2024, Lucas 24, 35 a 48. Neste domingo, Atos, capítulo 3, versículos 3 a 19, isto direto. E João, 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 5. Pois bem, esse texto de Lucas que vamos ouvir, claro, não pode ser tomado como um relato histórico, informativo, jornalístico, mas uma síntese teológica de Lucas sobre os últimos momentos de Jesus, ou melhor, os primeiros momentos de Jesus após a ressurreição. Ouçamos o Evangelho. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Relembremos, meus irmãos, que no início do capítulo 24, os primeiros 15 versículos, fala dos discípulos de Emaús, que reconheceram Jesus ao partir o pão e voltaram para Jerusalém para dizer que tinham encontrado o Senhor. E diz o versículo 35 de hoje, o início: os 2 estavam ainda conversando
estava em Jerusalém já, explicando aos apóstolos, aos demais discípulos de Jesus, que tinham encontrado o Senhor ao partir do pão, tinham reconhecido, quando o próprio Jesus se colocou no meio deles e os saudou: a paz esteja convosco. Ficaram assustados, admirados, cheios de alegria e medo, uma confusão mental, uma confusão sentimental terrível. E Jesus conversa com eles: estáis preocupados? Vede minhas mãos, sou eu mesmo. Meditemos um pouco. Primeiro, Jesus deseja-lhes a paz. Aliás, Jesus é a paz, é a plena paz. Ele é Shalom, ele é a plenitude da paz. Só ele pode nos trazer a verdadeira paz. Pois bem, tendo-o saudado, ficam assustados. Lucas fala para um ambiente grego, claro, a partir do ano 85 que ele escreveu o seu evangelho. E o grego acredita em fantasma, acredita em espíritos voando por aí. Já o judeu não vai muito nesta. Pois bem, Lucas quer mostrar para a sua comunidade que Jesus não é um espírito solto, Jesus não é um fantasma. Pois bem, e para mostrar que não é um fantasma, Jesus disse para eles: tendes alguma coisa para comer? E faz uma refeição com ele. E fala para eles: um fantasma não tem carne nem ossos, toca aqui. E eles reconheceram que, de fato, aquele homem não era um espírito, não era um fantasma, era Jesus mesmo. Era o ressuscitado. E não podiam acreditar. Só acreditaram quando Jesus, após ter comido com eles, fala para eles: olha, são estas as coisas que eu já falei para vocês desde tanto tempo e vocês não acreditaram. Está na lei de Moisés, está nos profetas, está nos salmos. E enquanto Jesus falava isso para eles, como os discípulos de Emaús abriram os olhos ao lhes recordar as Escrituras, eles também abrem a inteligência e passam a entender, a relembrar tudo o que estava na Escritura. Meus irmãos e irmãs, o nosso encontro com Jesus não se dá, não pode se dar com um Jesus apenas espiritual, apenas transcendente, com um transcendente, mas que passa pela materialidade de um corpo, de ser um homem, de passar fome, de sofrer, de ser injustiçado, de ser cravado com os pregos na cruz. E aí está a identidade do ressuscitado. O chagado é o ressuscitado. O chagado é aquele que tem fome e come com seus discípulos para provar a sua identidade humana. Ele se fez carne no ventre de Maria e ele ressuscitou, voltando ao céu, agora com um corpo humano. A nossa humanidade, a humanidade está em Cristo agora restabelecida. A humanidade também é santa. Repito mais uma vez aquilo que nos ensinava tanto já nos primeiros séculos da igreja. Ele era tão humano que só podia ser divino. Também nós, para que em nós reflita o divino, precisamos buscar sermos humano. E o humano é aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que não age com violência. Mesmo na cruz, Jesus foi capaz de perdoar. Perdoa, Senhor, perdoai-lhe, Senhor, porque não sabem o que fazem. Que a nossa caminhada cristã, hoje sempre, assim seja, perdoando
seguindo o caminho que Jesus abriu para nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.